pergunta, será que realmente aconteceu aquilo ali, mataram ela, foi um acidente e ela perdeu a vida ali, porque a gente vê que é algo que já estava ali para acontecer. Ou simplesmente tiraram ela de cena por algum motivo, porque ela se colocou como de prontidão para denunciar. Essas cartas, elas mostram, de certa forma, o que iria acontecer com cada uma das pessoas, às vezes, se elas falhassem. Você vê? Olha atrás dela. A gente tem Princesa Di, né, ali em cima, ela, e olha os paparazzi ali atrás, tá vendo? Os caras tirando foto. Então ela perdeu a vida desse jeito. Seguiu o cronograma das cartas. 100% a gente nunca vai ter de possibilidade de saber o que realmente aconteceu. Outra carta curiosa, puxando o assunto também, é a carta que se chama Enough is Enough. É a carta de Donald Trump. Vamos ver se o Homer consegue encontrar ela aí pra gente. Cara, essa carta ela é altamente impressionante, porque uma das frases que o Trump fala desde a primeira campanha, não sei se você já viu, Vilela, é justamente enough is enough. Significa já chega. Quando ele estava na sua campanha política, opositores a ele faziam um discurso também falando enough is enough, dizendo já chega para ele. E essa carta criada em 1992, que é tipo o assim, Bush lá. O Bush não, é o Trump. Você consegue ver o rosto do Trump? Existe uma foto do Trump gritando que se encaixa perfeitamente nessa imagem. Agora eu quero que você observe que essa imagem, em cima dela, a gente não está conseguindo ler aqui, mas lá em cima está escrito enough is enough. Tem aí? Se tiver em Afasta inglês. aí. Vê se você consegue afastar ou descer um pouquinho. Isso. Agora desce. Tá quase. A gente vai ajustar. Tá bom. Mas tá escrito... Enough is enough, uma das frases principais. O rosto tem uma foto do Trump que lembra muito o rosto dele. E você consegue ver um traço, Vilela, que passa por cima, mais ou menos na direção ali, ou por baixo, na direção da orelha direita dele. Sim. A gente tem fotos... Como se fosse um tiro. A gente tem fotos do atentado do Trump que um fotógrafo misteriosamente conseguiu fotografar o rastro da bala. da munição, da bala. Então, fez uma referência a essa carta. É uma programação preditiva. Agora, como que as pessoas podem dizer que isso é uma teoria da conspiração? Porque várias delas encaixam em coisas que a gente vive na realidade. E assim, isso que eu citei aqui, eu tenho esse jogo de cartas lá. Você tem? Hoje ele tá proibido. Sério? Eu consegui comprar nos Estados Unidos há anos atrás, mas ele é proibido, ninguém consegue comprar mais. Por que será, né? E assim, isso que a gente citou aqui agora foi o mínimo, sabe? Existem várias outras cartas com a agenda que foi concluída, mas o pior, existem várias outras cartas que ainda não se cumpriram, entendeu? Uma delas é a redução populacional, por exemplo. O que a gente falou das pedras guias da Geórgia. Olha lá, ó. Essa imagem. Ela faz referência àquele traço lá que a gente viu, foi criado em 1992 e aconteceu aí em 2023, se eu não me engano, né? 2023, quando foi o atentado lá do Trump. Incrível. Agora, resumindo a pergunta lá, a gente vai ver esses símbolos em todo lugar, praticamente. Fala, Romer. Fala comigo aí. Pergunta do Zé da Teta aqui, ó. Zé da Teta. Ele perguntou aqui, sobre o novo vírus indiano Nipah, você acredita que é um vírus manipulado? Como disseram que aconteceu com o Covid-19? Cara, o C19, a gente vê que ele foi vamos falar na minha opinião, né? Ele foi um vírus criado em laboratório que poucas pessoas sabem, mas o cara que descobriu, que mapeou geneticamente o vírus da AIDS, Jean-Luc Montagnier, se eu não me engano, o nome desse... foi um médico renomado, recebeu o prêmio Nobel e tal. Depois que ele sequenciou o Covid, ele viu que dentro do Covid existia mais ou menos os mesmos traços genéticos do HIV. Então isso foi um absurdo. Ele falou, não tem como esse vírus não ter sido criado em laboratório. Depois que ele fez e tem um pronunciamento dele falando isso, depois que ele fez isso, a sociedade médica lá, fez tudo pra rebaixar o cara, falou que ele era louco e tal, e depois de uns dias ele apareceu morto. Agora a gente tem o vírus Nipah. O Nipah, ele, na minha opinião, é um vírus que faz parte da agenda. Uma das criadoras da vacina da AstraZeneca, lá na época do C19, em 2022, ela falou que a próxima grande pandemia, que os caras chamam de Big One,
que seria a maior de todas, com uma alta taxa de contaminação por vias aéreas e uma alta taxa de mortalidade, poderia ser o Nipah se ele se associasse, ou se ele sofresse uma mutação, podemos dizer assim. Eu não acredito que ele possa se associar a um outro vírus, que eu acho que isso talvez não possa acontecer, mas se ele sofresse uma mutação e virasse algo de alto contágio respiratório. Então o Nipah poderia ser aquele precursor da Big One, da grande pandemia. Só que ele precisa ser modificado geneticamente, entendeu? Da forma que ele apareceu na Índia agora, a gente tem um prelúdio do que pode acontecer, que é uma taxa de mortalidade de mais de 70%. E ataca principalmente a parte neurológica. Ele vai, se a pessoa não morrer, ela vai ficar maluca, ela vai perder a consciência completamente. Agora, se eles realmente quiserem trabalhar em cima disso, e a gente vê que o caminho precede algo nesse nível, porque abaixa-se a frequência da população, com os arquivos Epstein, por exemplo. Deixa todo mundo teoricamente debilitado, sem que as pessoas entendam sobre isso. Vão vir mais notícias por aí. Eles não soltaram, acho que nem metade dos arquivos ainda. Vai chocar mais pessoas, vão vir outras coisas acontecendo. Você vê que cada dia mais existem notícias que parecem mais chocantes e acontecem com mais frequência. A gente viu um pai nesses dias aí que infelizmente tirou a vida dos próprios filhos por causa de uma traição que ele descobriu da esposa. Então, são informações que são chocantes, abaixam a nossa frequência. Se eles vierem com algo desse sentido, eles debilitam a população geral e aí trabalham em cima do que a gente falou de redução populacional. Isso tudo é uma teoria. É uma teoria. Não existe nada que possa comprovar isso. É uma teoria da conspiração, a gente pode dizer assim. Mas eu acredito que se modificarem geneticamente o Nipah, isso vai acontecer. Não posso dizer que ele já é modificado, mas porque ele já é um vírus bem antigo. Mas assim, se eles quiserem fazer algo em cima disso, é uma mão na roda para os caras fazerem, entendeu? Pô. E pergunta da Suada 88. Ela está perguntando aqui se a morte de Michael Jackson foi algum tipo de silenciamento. Ele sabia demais? Cara, Michael Jackson é um cara assim, que falaram que ele foi abusado quando ele era menor. Depois ele tentou proteger crianças de serem abusadas também. E um exemplo é o próprio Macaulay Culkin, que dizem que ele impediu o cara de ser levado para a ilha Epstein e levou ele para aquela Neverland, se eu não me engano, né? A ilha que a terra lá que Michael Jackson tinha, né? Então é uma grande questão. Será que ele queria proteger realmente ou ele também fazia parte disso? Quando a gente olha para essas celebridades, a gente vê que tudo parte para cima desses cultos que são a esses deuses pagãos, como o próprio Baal, por exemplo. Agora, Michael Jackson, diante de todos os estudos que eu faço, dando a minha opinião nesse momento, acredito eu que ele foi um cara silenciado. Até porque, para mim também, Michael Jackson é uma das celebridades que é invertida. Então, mesmo? Para mim, ele é uma mulher biológica, entendeu? É uma garota. Por quê? Se a gente comparar ele com a irmã dele, você vê que a irmã dele é extremamente musculosa, muito mais forte do que ele. É um garoto biológico. A Janet Latoya, qual? Putz, cara, me fugiu o nome dela. Uma das irmãs, tá? É aquela que é mais famosa, talvez, e mais... ela é mais ela ficou famosa acho porque... que é Janet Jackson, né? Eu acho que ela mesmo. Tá. E ela virou uma celebridade. Então, cara, pra chegar lá, pra virar celebridade, você precisa estar fechado com os caras. Ninguém Tem um chega preço, no topo. né? Se você não passar por isso, você não consegue. Se você não assinar com os caras, você não consegue. E muitas dessas celebridades, os pais já assinaram antes mesmo delas nascerem. Então, o pai do Michael Jackson, que foi o cara que fez os abusos com ele, provavelmente ele fez os abusos com uma garota biológica, que era ele. E a irmã é um garoto biológico que se tornou ela. Mas para você estar dentro do sistema, você tem que seguir essas regras. E ali a gente tá falando da agenda trans, de androginia. Então, para mim, ele sendo uma mulher biológica, ele não foi um abusador. Ele iria expor tudo aquilo, que foi algo que ele viveu no passado. E aí ele foi silenciado. Entendi. Aqui foi. Thiago, e aí? Alguma coisa faltou? Vai ter que ter Cara, um programa para tanta teoria que a gente levantou aqui, né? Quantos você quiser. Eu tô à disposição. Eu acho assim que
a princípio, a gente falou de muita coisa e também falamos muito de forma superficial. Cada um dá pra se aprofundar muito mais. Muitas pessoas vão sair daqui achando que eu sou um lunático, um maluco falando essas coisas aqui, porque as pessoas que estão me conhecendo pela primeira vez, quando recebem esse choque de informação, o primeiro passo é a negação. Exato. Mas se você for se aprofundando de verdade, aos poucos em cada um desses assuntos, você consegue entender que isso não é 100% loucura. A prova disso são os arquivos Epstein, que muita gente falava que era uma loucura completa falar de George W. Bush, de Trump, de Stephen Hawking, de Bill Gates, mas hoje a gente vê que não é uma loucura completa. Se tornou praticamente uma realidade. Então, pra galera que tá me conhecendo a primeira vez, eu quero que elas não me julguem logo de início. Pesquisem um pouco mais e eu tô aberto. Quando você quiser que eu venha pra gente falar de diversos assuntos aqui, qualquer parte do sistema. Fechou. Eu tô fechado nos bastidores aqui, a gente já combinou qual é o próximo programa aí. Fiquem atentos que vai ser um tema bem legal. Agradecer demais, você não tá livre porque tem 3 perguntas no final, porque é a primeira vez que você vem, né? É isso aí, agradecer o pessoal aqui, que tá aqui com a gente, já se inscreve no canal. E primeira pergunta é, qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira, Thiago? Cara, da minha vida, olha, eu tive vários momentos difíceis, assim. Momentos em que, antes do YouTube, por exemplo, em que eu trabalhava muito fisicamente e que foram momentos que eu precisei me superar para poder sustentar a mim, minha esposa, a Aline. Ainda não tinha filha na época, minha filha nasceu ano passado, mas essa foi minha vida particular. Um dos momentos difíceis, falando da minha vida de YouTube, assim, foi no momento que eu perdi meu canal em 2020. Porque ali eu tinha 1 milhão de seguidores e meu canal estava monetizado ali. Eu trabalhava, mas assim, a renda que eu tinha do YouTube me ajudava muito, entendeu? Claro. E eu contava com aquilo porque eu me dedicava muito para fazer os vídeos. Eu passava horas do dia estudando, gravando, eu mesmo fazia edição, não tinha ninguém que trabalhava junto comigo. Então quando aconteceu aquilo foi do dia pra noite. E aí eu tive que fazer o quê? Focar em aumentar o meu trabalho físico, que me tomava tempo, eu já não conseguia voltar a fazer mais vídeos como antes, para poder me manter, né? E assim, nunca tive ajuda de ninguém. Então praticamente era eu trabalhando sozinho ali. Mas consegui, cara, reverter a situação com outras coisas assim, e me mantive até hoje, desde 2014, e não parei de gravar vídeo. Isso que Perdi o canal, criei outro. Começou hoje, do 0 e 1 inscrito, 2 inscritos, 10 inscritos, 100 inscritos. Boa parte da galera foi comigo ali. Aí parti para outras redes também, como apoio, Instagram, Facebook, TikTok também, faço alguns vídeos curtos para lá. E a galera, pelo menos o público que me segue, acredito que eles gostam bastante dos meus vídeos e dos temas. Mas esse foi um momento difícil, foi triste assim, cara. Eu gostava do canal, eu era pegado ao canal, que foi o canal Desperte que eu criei em 2014, que caiu com um trabalho de praticamente, tinha quase que 1000 vídeos lá. Louco. Perdi tudo, foi tudo do dia pra noite. Desespero deve dar. Segunda pergunta é o seguinte, não sei se te avisaram, mas a gente vai morrer um dia, você tá sabendo disso já, Thiago? Eu espero um dia morrer, eu não quero ser igual os caras que querem viver deve ser muito chato, viver pra sempre aqui na Terra. Aqui não. A galera toda morrendo e você ficando, não. Seguinte, manda uma mensagem pro futuro, pra quem tá assistindo esse vídeo aqui no futuro, quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio? Tá, você tá imaginando em que ano, mais ou menos? Coloca 100 anos do futuro, 200 Poxa, anos do futuro. 200 anos, 203 anos do futuro, vou ser específico. Você que tá assistindo aqui 203 anos do futuro, a gente tá em 2026, hein? Faz as contas aí. Cara, daqui 203 anos, olha, eu acredito que nesse momento você já seja imortal, você já seja metade humano, metade robô. Talvez seja difícil você morrer. Mas talvez não tenha nem como você escapar dessa. Agora, eu espero que se você assistir esse meu vídeo daqui 203 anos sendo imortal, você não esqueça que Deus ainda existe, cara. Existe um Criador acima disso. Existe Cristo, que... Eu estudo muito assuntos bíblicos, né? Falo bastante em um dos meus canais sobre o sistema religioso. Bato de frente com o sistema religioso. Alguns não gostam. É assim, ou me amam ou me odeiam. Mas eu acredito que existe o Criador e ele sempre estará de portas abertas para uma salvação. Mesmo você ainda fazendo parte eternamente desse sistema aqui. Que é o que eu acho que vai acontecer, né? Amém. E a terceira pergunta é, qual é a sua dúvida atual? No que você se pega pensando antes de dormir? Cara, a minha dúvida atual é: qual será o próximo passo da agenda do sistema?
É a pergunta que eu faço todos os dias para mim mesmo, para que eu possa tentar pelo menos estar um passo à frente disso tudo e conseguir proteger a minha família, blindar de alguma forma. Assim como foi com a pandemia em 2019, que eu já imaginava que viria algo, assim como eu já imagino que venha por conta desses arquivos Epstein. Uma nova pandemia? Cara, eu acredito que sim. Essa Big One vai vir. Não acredito que venha agora, mas em pouco tempo ela vem. Talvez lá pro ano de 2030, talvez. Tá. E eu quero estar sempre um passo antes dos caras captando essas mensagens que eles jogam aí. Então eu sempre me pergunto, qual será o próximo passo dessa agenda, cara? É isso. Pois é. Obrigado demais, Thiago. Obrigado vocês que estiveram com a gente até aqui. E é com você, Romer. Bom, se você ainda não deixou o seu like, você tá moscando, pois cara. Já deixa cara. aí o seu like. Se inscreva neste canal, torne-se membro, compartilhe esse vídeo com a sua patotinha. E pra pessoa ficar feliz, realizada, o que ela escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse papo maravilhoso. Para provar que chegou até o final, coloca aí. Irmão do Lobianco. Irmão do Lobianco. Eu achei que iam colocar Anti-Illuminati. Anti-Illuminati. Eu fiz a assinatura no azulejinho para deixar de lembrança aqui. Eu coloquei lá o olho que tudo vê com um X e escrevi Thiago Lima Anti-Illuminati. É tipo um joguinho de cartas. Anti-Illuminati. Cadê aqui? Ó? Tá aqui, ó. Pra quem não sabe, a gente tem aqui uma parede da fama. Todo convidado que vem aqui pela primeira vez faz o azulejinho e vai lá pra nossa parede. Eu prefiro que eles comentem Anti-Illuminati do que o Irmão do Lobianco, cara. O Irmão do Lobianco não é um bom negócio, não. Então escolham aí, ou Irmão do Lobianco ou Anti-Illuminati. Coloca Anti-Illuminati então aí. Boa. Mais legal. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau. E valeu. Se inscrevam no canal, sigam Thiago Oficial Thiago Lima. Oficial no Instagram. É isso? É isso aí. E quem esteve aqui com a gente até hoje, você é um cara especial. Porque estamos há 5 anos, vamos para o 6º ano, chegando a 6 milhões. E tem muita gente que assiste aqui não é inscrito, então se inscreva para ajudar o canal. Valeu? Beijo no cotovelo e tchau. Fiquem com Deus. Fui. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Inteligência Limitada são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito. Você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.